Ó Deus, te agradecemos, Jesus, por mais oportunidade que o Senhor tem nos dado, meu Deus, para junto louvar e bendizer o teu nome, Jesus. Porque só tu és digno, Senhor, de toda honra e toda glória. E aqui nós estamos, Senhor, para glorificar o teu nome, porque tu és merecedor dessas coisas, Jesus. De tudo, Jesus. Por mais que tentemos, Jesus, nunca alcançaremos, Senhor, aquilo que tu quer que cheguemos, Jesus. Pai, eu te louvo por tudo que o Senhor tem feito por mim, pela Dâmara, Senhor, pelo Thierry. Obrigado, meu Pai, pelo meu netinho, Senhor, que fez um mês, Senhor, no dia 7. Ó Deus de Abraão, o Senhor Jesus continua abençoando ele, a sua mãe, Deus, a Mônica, o Thierry, a sua família, Jesus, para que tudo seja, meu Deus, para onde é a glória do teu nome. Obrigado, meu Deus, pelo livramento que tem nos dado, Senhor, pela cura da Dâmara, ó Senhor Deus de Israel, que mesmo os médicos não puderam, meu Deus, mas tu pode, Senhor, e tu fez para onde é a glória do teu nome. Eu sei, Senhor, em momentos difíceis, Senhor, que eu precisei emudecer, Jesus. Que precisei ficar em silêncio, esperando no Senhor, que a minha hora chegava e ela chegou. Estamos já aqui, Jesus, para glorificar o teu nome. Dizer obrigado, Jesus. Obrigado porque foi a tua mão, foi a tua presença, foi o teu poder e a tua honra e a tua glória. E por isso eu estou agradecendo a ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Minha palavra para a nossa irmã Dâmara. Aqui, Salmos 89, a benignidade do Senhor cantarei perpetuamente com a minha boca. Manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Irmão, nós precisamos ser sinceros. Davi fala dessa sinceridade diante de Deus. Precisamos ser sinceros em todos os momentos de nossa vida. Deus nos chamou com uma finalidade de sermos diferentes. Jesus não nos chamou para ser igual a ninguém. Jesus nos chamou para marcar história. Jesus nos chamou para sermos os seus verdadeiros imitadores. E para sermos imitadores de Cristo, precisamos fazer uma reflexão e uma analogia da vida que Jesus levou. Assim, em cima disso, podemos imitá-lo. Mas eu quero ler com os irmãos um texto bíblico, algumas passagens bíblicas, mas eu quero ficar agora em João 11, no versículo 39. Aquela história, a passagem de Lázaro, que quando Jesus pede para ir ao sepulcro, Jesus chega perto do sepulcro, Jesus diz, tirai a pedra. Marta, a irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Irmãos, uma coisa que precisamos compreender. Por isso queremos falar essa pequena mensagem subordinada ao tema Deus não faz o que o homem pode fazer. Deus só faz o impossível. O possível eu mesmo faço. O possível eu mesmo faço. Mas o impossível só Jesus Cristo de Nazaré. E a Bíblia diz que Jesus estava numa aldeia e as irmãs mandam avisar a Jesus que o seu irmão estava doente, porque Jesus era muito amigo, Jesus pousava naquela casa. E eu posso afirmar que aquele atraso de Jesus era proposital, porque ele queria que a glória do Pai se manifestasse naquele homem. E quando Jesus chega, já passa quase 4 dias, a Bíblia não diz que é 4 dias, mas diz quase 4 dias depois Jesus aparece. E ela chorosa diz, Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus começa dizendo, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ela diz, Senhor, eu sei, meu irmão irá ressuscitar na ressurreição dos mortos. E Jesus diz para ela que ele era a ressurreição. E Jesus se dirige até o sepulcro. Jesus pergunta onde colocaram. E quando chega lá no sepulcro, Jesus poderia ter ordenado aquela pedra. E a pedra simplesmente obedeceria à voz de Cristo, assim como aquele vento no mar obedeceu à voz do Senhor. Mas por que Jesus não fez? Porque os homens que estavam ali poderiam tirar a pedra. E como Jesus só faz o que eu não posso, por isso que Jesus mandou, tirai a pedra.
Outra coisa eles não poderiam fazer. Porque 4 dias o corpo já começa a entrar em estado de decomposição. Então, seus tecidos já começam a se decompor. E, na verdade, era isso quase 4 dias. Então, isso daí eles não podiam fazer. Mas tirar a pedra, eles podiam. Então, eu preciso fazer tudo o que eu posso. Tudo que está diante das minhas mãos. Eu preciso fazer tudo que está ao meu alcance. Eu preciso fazer tudo dentro das minhas possibilidades. Quando eu fizer tudo o que eu posso, aí sim, Jesus entra com providência. E aqui estava, tirai a pedra. Eles não poderiam ressuscitar a Lázaro. Mas tirar a pedra, ele podia. Trazendo aqui para nós, eu não podia fazer muita coisa na vida da minha filha, mas eu podia perseverar. Eu podia orar, eu orava todos os dias, eu clamava todos os dias. Isso eu podia fazer. O resto, só Jesus, assim como ele fez. Mas isso eu podia fazer. Outra passagem interessante está no livro de Josué, no capítulo 11, Josué, no capítulo 6. Josué, o 5º livro da Bíblia, no capítulo 6. Quando Josué se aproxima de Jericó, cruza o Jordão. Segundo os historiadores, aquele muro de Jericó ele tinha de 6 a 7 metros de largura. Esta era a largura do muro de Jericó. Era uma fortaleza que não tinha como os filhos de Israel transpor. E Deus diz a Josué que por 6 dias ele desse uma volta à cidade toda, no muro, rodeasse e voltasse para casa. Isso 6 dias consecutivos. E no 7º dia, eles dariam 7 voltas na cidade. E depois que desse a 7ª volta, ele diz que eles gritassem. Que ao gritar, o muro cairia. E assim fez Josué. Josué não poderia derrubar o muro de Jericó. Mas ele poderia obedecer a Deus. Ele poderia dar as voltas no muro. Aquele muro que em cima eram casas, inclusive aquela mulher que salva os espias de Israel, morava em uma daquelas casas. Que lá ela colocaram aquele fio de escarlate, que era para quando a cidade caísse. E ali eles foram. Fizeram como Deus mandara. Nos 6 dias deram uma volta no muro. E no 7º dia deram 7 voltas. E obedecendo a voz de Deus, depois que dá a 7ª volta, eles gritam bem alto. E quando eles gritam, o muro cai. Mas o mesmo Jesus, o mesmo Deus que derrubou o muro, poderia destruir aquela cidade. Deus não fez. Por que Deus destruiu o muro, mas não destruiu a cidade? Porque isso os filhos de Israel podiam fazer. Os filhos de Israel não podiam entrar na cidade com aqueles muros intransponíveis. Mas eles poderiam, uma vez que o muro ia cair por terra. E a Bíblia diz que o muro caiu. E a cidade estava cercada. E cada um subiu no muro e entrou na cidade. Mas por que isso? Porque Deus mesmo não destruiu aquela cidade. Deus não destruiu a cidade porque os homens, os filhos de Israel, eram homens de guerreiro, homens usados por Deus. Isso eles podiam fazer. Deus só derrubou o muro porque os israelitas não podiam derrubar. Mas uma vez os muros derrubados, uma vez a queda do muro, a cidade estava fragilizada e os filhos de Israel poderiam tranquilamente destruir aquele povo. O tema que estou falando é: Deus não faz o que você pode fazer. Você precisa fazer tudo que você pode.
para que Deus entre com providência. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, tem uma história que nos intriga. A Bíblia diz que Herodes matou a Tiago, irmão de Jesus, e agradou os judeus. Então ele queria fazer tudo que agradasse os judeus, que ele queria procurar popularidade, ele tentava fazer. Quando ele agradou os judeus, matando Tiago, irmão de Jesus, ele prendeu a Pedro com o propósito de matar, apresentar os judeus e matar. E Pedro tinha uma confiança tão grande no Deus de Israel, que eles botaram 4 grupos de soldados, 4 quaternos, para que não houvesse corrupção. Primeiro 4 soldados, depois mais 4, depois mais 4 soldados, tudo distintos, 16 soldados, para evitar que Pedro fugisse, porque no outro dia ele pretendia apresentar os judeus e posteriormente matar, porque ele queria popularidade. Mas naquela noite a Bíblia diz que houve um clarão e o Espírito de Deus entrou. E Pedro já estava com cadeias presas. E a Bíblia diz que para Pedro era apenas um sonho. E Pedro tinha uma confiança em Deus tão grande, irmão. Isso é que é confiança. Como é que você preso no meio de 16 soldados separados, sabendo que ia morrer no outro dia, consegue dormir? E a Bíblia diz que Pedro dormia profundamente. Pedro confiava no Deus da provisão. E de noite o anjo do Senhor vem, as cadeias dos pés de Pedro solta. E os portões se abrem, os primeiros portões, depois os portões da rua se abrem. Pedro anda atrás daquele anjo pensando que era uma visão. Quando chegou na primeira rua, o anjo sumiu. Mas por que o anjo sumiu? Porque Pedro agora precisava caminhar sozinho. Pedro não precisava mais do anjo. Pedro precisava do anjo para passar por 16 soldados armados, tentando guardá-lo. Mas aquele soldado não o percebeu. E Pedro passou. Então, meu irmão, encurtando, pense nisso. Deus não faz o que você pode fazer. Não fique dormindo achando que as coisas cairão do céu. Corra atrás, persiga, persista. E Deus é contigo em todos os seus projetos. Amém, Jesus.